Claro, que quer aumentar a mistura de etanol anidro na gasolina para tentar diminuir os preços nas bombas. O etanol anidro que não é aquele mesmo etanol que você pode colocar no carro para ele rodar normalmente. Essa decisão foi tomada, segundo o governo, depois de testes que foram realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia e que apresentaram resultados positivos. As análises foram realizadas por 11 semanas e avaliaram os impactos na potência de motos e carros e também a resistência dos materiais, além da redução das emissões de gases poluentes. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ontem que o aumento da mistura de 27% para 30% deve acontecer ainda em 2025. Para ele, o movimento pode estimular a produção nacional do etanol e fazer com que o país dependa menos da importação da gasolina. Hoje o Brasil tem um problema sério em refinar o combustível. A medida ainda, claro, precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, que é formado por 17 ministérios, 17 ministros. E isso pode ter alguns efeitos práticos, direto na nossa vida. E acho que a principal pergunta que surge é: se é tão simples assim aumentar em só 3%, o porquê que não fizeram isso antes? O porquê que não tentaram, de alguma forma, mexer nisso? Mas é verdade, sabendo que nós estamos vivendo desde a pandemia um novo normal em relação ao preço do combustível e principalmente da gasolina, né? Saudades de quando pagávamos tranquilamente 3 e pouco até R$ 4 no litro da gasolina. Já faz anos que nós não pagamos, né? Tá muito mais caro e parece que esse é o novo preço padrão e agora independe. No começo a gente falava sobre o aumento da gasolina porque o barril de petróleo tipo Brent estava mais caro fora do país e aí você precisava, com o dólar, fazer essa conversão, né, para o Brasil e aí aumentava o preço do combustível. Agora não tem mais nada disso, né? O combustível já está num patamar muito mais caro do que o que estava há 5, 6 anos e o governo está tentando combater isso, assim como tenta combater a alta de muitos outros preços, né, Sabino? É isso. E a gente vai tentar entender quais são essas providências que estão sendo tomadas aí, ou pelo menos anunciadas pelo ministro Alexandre Silveira. Exatamente. Nós vamos conversar agora com o economista, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Adriano Pires que há pouco tempo, em 2022, chegou a ser indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro para ser o presidente da Petrobras, entende muito do assunto, vai explicar para a gente o que de fato o governo quer e o que pode acontecer a partir dessa mudança. Adriano, bom dia, tudo bem? Obrigado por aceitar o nosso convite aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Adriano, vamos começar então falando sobre os possíveis efeitos dessa medida, se confirmada, e parece que será ainda em 2025, pelo governo federal. Olha, veja bem, essa medida ela faz parte de uma lei, né, que foi sancionada pelo presidente Lula, que chama a Lei do Combustível do Futuro, né? E essa lei trata de vários combustíveis, né, biocombustíveis, né, como a questão do etanol, aumentando a mistura, como você falou aí, para 30%, o biodiesel também aumentando a mistura, também se fala aí também de combustível de aviação, a chamada SAF. Então é uma lei que vai nessa direção, né, de estar transição energética focando nos biocombustíveis, né? A gente tem que entender que o Brasil é um país que ele tem realmente uma vantagem comparativa na produção de biocombustíveis. Por quê? Porque a gente tem uma extensão territorial muito grande, a gente tem água, a gente tem sol, e a gente hoje, né, no campo do agro, a gente já é um dos principais fornecedores de alimentos para o mundo. Então, esse é o contexto.
Eu acho que esse aumento da mistura, essa lei, o grande vantagem dela é que ela traz uma previsibilidade maior para o plantador, né? Para o cara que planta cana, para o cara que planta milho, porque hoje também a gente já está fazendo quase 10% da produção de etanol no Brasil, já é milho agora, né? Nos Estados Unidos, a grande cultura produtora de etanol é o milho. Aqui é a cana, mas o milho já está entrando. Então, isso dá previsibilidade para o agricultor, né? Ou seja, ele assim, pô, tem uma lei que está dizendo que eu posso plantar, posso fazer o etanol, que a mistura vai aumentar aí para 30%. Então, eu acho que é positivo. Agora, a gente tem que ter sempre cuidado, porque o governo, às vezes, eu sempre brinco, né, que no Brasil tem lei que pega e lei que não pega, né? Então, o que eu receio, às vezes, é o seguinte: quando você coloca para 30% a mistura no etanol, imagina que uma determinada safra da cana ou do milho é ruim, e você tem um aumento do etanol, ele fica mais caro que a gasolina. Aí a mistura vai fazer que o preço da bomba aumente, né, que aumente para o consumidor. E aí isso traz inflação. Aí nessas horas, o governo, será que ele vai segurar essa mistura em função de que está trazendo aumento de inflação? É isso que a gente tem que torcer para que não aconteça. Porque se isso acontecer, outra vez, você entra em descrédito, né? E aí o plantador, lá, o agricultor, o cara que planta a cana, que faz o etanol, fala assim, puxa, o governo não cumpriu o que estava na lei. Isso no Brasil já aconteceu lá atrás. O governo já incentivou a produção de etanol, aí depois veio a questão aí do pré-sal, a Petrobras subsidiou muito o preço da gasolina e uma quantidade gigante de usinas de etanol quebraram no meio do caminho. Então, assim, a gente tem que entender o que a gente está disposto a querer fazer. Agora, na minha opinião, né, quer dizer, eu acho que é bom, bem-vindo o aumento da mistura, tá certo? Até porque você traz ganhos ambientais, a gente também reduz até a importação de gasolina, e o Brasil tem essa vocação. E a gente está renovando também a própria produção de etanol. Hoje, como eu falei, você já está produzindo etanol de milho e também você já está produzindo etanol da chamada segunda geração, que é você produzir mais etanol com menos quantidade de terra, entendeu? Então, acho que esse é o contexto. Adriano, pelo que você está explicando, então, essa providência que tenta fazer com que a gente saia da volatilidade dos preços internacionais, que estão justificando aí por parte da Petrobras os reajustes, ela não acaba, porque nós vamos passar só a depender, mudar a dependência, nós vamos depender do preço também da cana e do milho, não é isso? Mas olha só, a gente tem que entender o seguinte, a gente acredita em transição energética, a gente quer melhorar aí o ar que a gente respira, então você tem que ter uma política, né, que beneficie o combustível que polui menos em relação ao que polui mais. Tá certo? A gasolina é um combustível que polui mais que o etanol. Então você teria que ter, inclusive, talvez até uma própria política tributária, né? Você tem hoje na gasolina a tal da CID, que é 15 centavos por litro, mas pode ser aumentada. Você tem que ter uma política tributária também que penalizasse a gasolina como combustível mais poluente e beneficiasse o etanol. Agora, a gente tem que entender que a lógica de preço da gasolina e do etanol é distinta, porque a gasolina é um derivado de petróleo, você vai lá, o petróleo flutua de preço em função de oferta e demanda, como todo produto, e em função também de problemas geopolíticos, como guerras, e outras coisas que a gente vê, né? O último grande evento é a guerra da Ucrânia com a Rússia. E o etanol flutua de maneira diferente o preço. O etanol é um produto agrícola, né? Ele vem da cana e vem do milho. Então, se chove mais, se faz mais sol, etc., isso influencia na safra e vai influenciar no preço. Então, você tem dois produtos que têm lógicas de preços diferentes. Agora, o importante é a gente entender que tem um produto que é mais limpo que o outro. E nós, a sociedade brasileira, está disposta a pagar por isso? Isso é uma pergunta que tem que ser colocada, entendeu? Porque, por exemplo, quando a Petrobras segura o preço da gasolina, não passa a volatilidade do mercado internacional
porque ela quer segurar a inflação, porque ela não quer ter uma política que prejudique a popularidade do presidente da República, ela tá penalizando o combustível limpo, que é o etanol. Porque aí você tem o etanol pode estar com preço mais alto da gasolina, mas está mais alto porque a Petrobras não acompanha o mercado internacional. Entendeu? E isso vale para o diesel também, em relação ao biodiesel. Então, é isso que a gente tá vivendo. Por isso eu digo o seguinte, a gente tem que entender, nós fizemos uma lei, Combustível para o Futuro, que lá tem um calendário para aumentar a mistura do etanol na gasolina e para aumentar a mistura do biodiesel no diesel. Isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo presidente Lula. Agora, nós vamos cumprir isso ou não vamos cumprir isso? Essa aqui porque é aquela coisa que eu te falei anteriormente, que é uma coisa bem engraçada que existe no Brasil, não sei se existe em outros países, que no Brasil tem lei que pega, lei que não pega, né? Recentemente, por exemplo, a gente viu no caso do biodiesel, que era para aumentar para 15, não aumentou, continuou nos 14, porque tem uma série de reclamações, de fiscalização, que tem gente que mistura, tem gente que não mistura, que tem que misturar, mas enfim, é um tema complexo, tá certo? Mas que é muito importante a gente ter uma discussão e tentar esclarecer ao máximo o consumidor do que está acontecendo. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o economista, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Eu vou pedir para o senhor escutar conosco um trechinho do que disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao defender esse aumento, dizendo que o Brasil pode passar a depender menos da importação de gasolina ou até ser autossuficiente. Vamos escutar aqui um trechinho do que ele disse. É uma oportunidade de, pela primeira vez nos últimos 15 anos, nós voltarmos a ser autossustentáveis na gasolina. Nós estamos sendo prudentes para que a gente estude a curva dos preços, o declínio dos preços, e aí com segurança de que nós temos estabilidade no preço do açúcar, estabilidade no preço do farelo de milho, por isso nós estamos colocando essa prudência de prazo. O senhor acredita que sim, isso pode deixar o Brasil autossustentável em produção de gasolina e vai cair o preço? Olha só, isso ajuda, porque eu estou te falando, você aumentar a mistura, você reduz a produção, a importação de gasolina, né? Outra maneira de você deixar o mais autossuficiente poderia ser a Petrobras privatizar a refinaria e você ter investimentos em refinarias para produzir mais gasolina, porque vamos combinar também que o Brasil hoje é um grande produtor de petróleo. Então a Petrobras hoje está exportando 50% do petróleo que ela produz, porque a gente não tem refinarias aqui para refinar essa quantidade de petróleo, o que também do ponto de vista econômico é um contrassenso. Você exportar um produto de menos valor agregado, que é o petróleo, e importar gasolina e diesel de maior valor agregado. Também seria outra saída para a gente diminuir a nossa dependência de gasolina. Agora, em relação à pergunta que você me fez, se aumentar a mistura vai reduzir preço, não sei te responder, porque depende, como eu te falei anteriormente, da questão da safra. O etanol é um produto que vem da cana-de-açúcar e do milho que oscila em função se a safra da cana e do milho é boa ou se não é boa. Por exemplo, se o preço do açúcar vale mais ele vender açúcar do que etanol, entendeu? Vale mais vender óleo de milho do que fazer etanol no milho. Então não é uma coisa que é assim, não, aumentar a mistura vai reduzir o preço. Não é verdade isso. Pode diminuir em determinados momentos, como pode aumentar em outros. Eu sei que o senhor não é um especialista na questão de tecnologia dos motores, mas o senhor acredita que os motores a gasolina estão preparados para receber esse percentual a mais aí de álcool sem serem prejudicados? Parece que sim, porque quando foi feita a lei do combustível para o futuro, foram convidados no Congresso as entidades como a Anfávia, né, para discutir essa questão do aumento da mistura. E pelo que eu sei, essas entidades que estão, em particular a Anfávia, diz que sim, que poderia se aumentar a mistura sem causar nenhum efeito danoso nos motores. E até o governo federal disse que essa decisão foi tomada depois de testes realizados pelo Instituto Mauá de Tecnologia e que apresentaram resultados positivos no impacto na potência de motos e carros, justamente para ver se não ficaria com menor potência. E, além disso, eu gostaria também que o senhor explicasse rapidamente
a diferença, né? Porque quando a gente fala no aumento da mistura de etanol anidro na gasolina, o etanol anidro não é aquele que a gente pode colocar na bomba, né? Não. Você tem 2 etanol no Brasil. Tem o etanol anidro, que é aquele que você mistura na gasolina, que é um etanol que não tem água. Você tira a água do etanol. E você tem o etanol hidratado, como o nome diz, hidratado, que tem água, que você bota direto nos motores dos carros, né? A gente sabe que no Brasil, a grande parte da frota brasileira de carros ainda é de carro flex, né? Então é aquele carro que você pode botar gasolina ou pode botar o etanol. Quando você bota a gasolina misturada com etanol anidro, que não tem água. Quando você bota o etanol direto, você bota o etanol hidratado, que tem água. Eu gostaria de agradecer a participação do Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que conversou conosco, trouxe uma análise sobre essa medida anunciada ainda para esse ano pelo governo federal, o aumento da mistura de 27% para 30% de etanol na composição da gasolina. Obrigado, um abraço para o senhor. Obrigado. Um abraço e um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.